Eu vou começar a traduzir então. Muito bom. Muito bem. Bem, traduzir, entender, irmão Liveio, não é fácil. Não é brincadeira. Até mesmo a gente que faz algumas traduções do texto, você pega um texto do irmão Kouserek em inglês, e você já, mesmo sem você entender inglês, mas você vê que é mais bonito o linguajar, é mais fácil de se compreender. Quando você faz a tradução do espanhol para o português, imagine você que o irmão Mário Nina, ele traduz do inglês para o espanhol. O que ele traduziu do irmão Brian para o espanhol, e você compara o que ele traduziu do irmão Liveio para o espanhol, e você pega os dois em espanhol, você entende tudo que ele traduziu do irmão Brian, mas nem tudo que ele traduziu do irmão Liveio você consegue. Até mesmo o espanhol é usar determinadas palavras, você tem que procurar 2 ou 3 dicionários para entender o que ele quis dizer, porque o linguajar dele é muito complicado, é muito difícil, não é? E irmão Milton, não precisa ficar nervoso, não é? Que não vai ser só essa vez que eu vou precisar. Nós temos quase 20 DVDs do irmão Liveio, e é interesse meu aprender tudo que ele ensinou nesses 20 DVDs. Quem vai saber traduzir é você mesmo, não é? Nós não temos outra pessoa, não temos ninguém que possa fazer isso. Sei que em poucas coisas que você consegue captar, que você consegue transmitir, não é? Que o irmão Milton conseguiu passar para nós. Veja aquilo que o irmão Liveio está ensinando. Quando você aprendeu que a primeira batalha começou no céu, e você pensa, mas como no céu? O céu não é um lugar para ter pecado. E Lúcifer, no entanto, foi feito um ser perfeito. Agora, veja esta compreensão aonde te leva. Se aqui na terra está sendo travada a maior batalha jamais pelejada entre Deus e o diabo, e essa batalha jamais pelejada é algo tremendo, está sendo travado na mente do ser humano. O irmão Brando explicou isso quando ele pregou aquele sermão, a maior batalha jamais pelejada. Esta luta entre Deus e o diabo está sendo travado na tua mente, na mente do ser humano. E se você alimentar o espírito errado, então o diabo vai se tornar vencedor, ele vai te aprisionar. Mas se você alimentar o Espírito Santo, você certamente será livre. Porque o Filho de Deus trouxe o conhecimento de Deus para nós, para nos libertar do adversário. Então observe, onde está sendo travada essa batalha? Na mente. Onde foi travada a batalha principal? No céu. Ela começou em algum lugar, e foi na mente de Lúcifer. Não foi do céu, entre os anjos, entre os querubins, não foi ali perto, próximo ao trono de Deus. Ela começou na mente de Lúcifer, e ele se achou muito belo, muito perfeito, e disse, eu posso enfrentar Deus, e até, quem sabe, assumir o lugar dele. E ali começou a batalha. Teve que começar em algum lugar, e isto veio sobre nós. Agora, Lúcifer era um ser perfeito, e se você olhasse para Lúcifer, poderia dizer assim, como pode sair alguma coisa errada de uma coisa tão linda, tão bela, de um ser tão maravilhoso? Isso é o que eu aprendi em formosura, entende? E o que vir dele tem que estar certo, porque ele é lindo, beleza demais, é uma inteligência muito superior. Então, os anjos foram seduzidos e enganados, porque dentro de Lúcifer, ele já estava contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Agora, claro que o diabo, se ele saiu dos anjos, e quando foi expulso aqui para a terra, essa batalha passou para os seres humanos. Então, claro que ele agora tenta, ele olhou para a igreja, assim como ele olhou para Eva, e a cobiçou, e a desejou, e começou por ela. Do mesmo jeito, ele olha para a igreja, linda e maravilhosa, e enfrenta Deus na mente dessas pessoas. E agora você olha para a igreja e diz, não é possível, porque ela é muito linda, a igreja é maravilhosa, é uma organização muito grande. Veja as torres, veja os prédios, os templos, veja a organização que eles têm, veja como eles trabalham, é uma coisa perfeita, maravilhosa, veja como cantam, vejam como adoram, e todas estas coisas.
E você diz, é lindo, e as pessoas se emocionam. E nisso eles caem nesta batalha, porque a mente deles facilmente se deixam ser seduzida pela beleza, assim como Lúcifer fez lá no céu. Então esta mesma igreja, linda, perfeita, maravilhosa, que deveria ser um marco em cada cidade onde ela estivesse, o diabo, claro, ele não vai cobiçar uma coisa horrível, porque ele não é horrível como as pessoas pensam que ele é. Ele não se apresenta de uma forma horrível. Ele não era algo que os anjos sentiam asco quando estava na sua presença. Ele era um ser perfeito. E claro, se você é uma pessoa que tem procurado se livrar de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é ruga do mundo, e está vivendo uma vida limpa, uma vida santa, procurando viver honestamente, procurando viver uma pessoa, sabe? Uma pessoa, uma perfeição diante da sociedade. Então será exatamente você que o diabo tentará usar, porque ele pegando você, ele poderá fazer muito mais do que ele faria com uma prostituta lá fora. E ele fará isso com a tua mente e te enganará mostrando para você o quanto você é bonito, é belo, é maravilhoso. Você pode não ter nenhuma beleza, mas o teu trato, o teu caráter é uma coisa bonita, é respeitoso, respeitador. E a forma que o diabo faz, ele não procurará derrotar você, sabe? Mostrando que você é um cristão, que é uma crente, de forma nenhuma. Ele procurará te derrubar exatamente porque você é crente, para que ele envergonhe, ele procurará irritar e envergonhar esse Deus. Porque no meio de 1000 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas que está à sua disposição, mas a luta principal dele é pegar você, para te deixar por baixo, por terra, para destruir teu testemunho, acabar com teu testemunho de cristão, de cristã, te fará agir do jeito que os outros agem, do jeito que as outras pessoas agem. E as pessoas olharão para você e dirão assim, mas não era um crente, não era uma crente. E aquela forma bonita que ele ou ela se apresentava ou se vestia, sabe? Então a tua simplicidade, a tua bondade, a tua maneira afável e amável de ser, tudo isto será explorado por Satanás. A tua forma de tratar bem as pessoas, ele procurará usufruir disso. E fará com que as pessoas se apeguem à tua boa forma de tratar. Todas estas coisas acontecem. E daí a pouco você não sabe que está sendo enganado. Daí a pouco você não sabe que uma peça foi pregada, não é? Te pregaram uma peça e você ficou astonto, como um tonto, como uma tonta, sem saber por que isso aconteceu. Mas eu estava indo tão bem, eu estava tão bem. Onde foi que aconteceu? Como começou isto? E foi dito para nós que enganoso é o coração do homem e ninguém pode conhecê-lo. Então você não conhece seu coração, você não sabe até que ponto você vai em determinadas coisas. Talvez você ache que saiba quais são seus limites. Será que você sabe quais são os seus limites? Será que os anjos sabiam que tinha um limite até onde eles iam com a adoração prestada a Deus? E que eles não poderiam ultrapassar aquele limite? Será que eles sabiam? Só sei que eles ultrapassaram. E quando eles ultrapassaram o limite, eles morreram. Eles foram expulsos da presença de Deus. E nós temos um limite estabelecido. E se você acha que o limite estabelecido não é tão bom assim, então tenta ultrapassar, é você mesmo fazer seus limites. Você verá que os próprios limites que você por si próprio colocará diante de você, digamos, se o limite que Deus estabeleceu é até aqui, e você não acha aquilo bom para você, você acha que pode ir mais um pouco, então estenda o seu limite até lá, e diga, não, mas eu dou conta, eu chego até ali e ainda não caio, o perigo está mais na frente ainda. Então quando você ultrapassar o limite que Deus estabeleceu, então você já deu as costas para a palavra, você já está indo em direção à morte, porque você não terá limites. Sozinho você não terá limites.
Não ficará só no olhar, não ficará só numa cantada, não ficará só no elogio, sozinho. Você não terá limite, você realmente cairá. E quando você chegar lá e você olhar para trás, e você vai se sentir como um Caim, como um Judas traidor. E o que restou para Judas foi a morte. Foi ele mesmo se enforcar ou se desfacelar em pedaços. Algumas traduções da Bíblia mostram que ele se enforcou, outras dizem que suas entranhas foi desfacelada por cima das pedras, e tudo indica, de acordo com algumas versões antigas, que ele tentou se enforcar, mas no entanto aquilo rebentou, ou o galho quebrou, ou a corda não aguentou, mas eu sei que ele caiu do despenhadeiro e todas as entranhas se desfaceram, quer dizer, ele se abriu todo naquela queda. Então isso de uma forma natural, mas isso acontece também no sentido espiritual. Às vezes é a única coisa que resta para uma pessoa que dá as costas para a verdade, depois da verdade ter lhe dito que não deveria ter feito isso. Uma vez que Deus aqui, olha, se há essa maior batalha, que irmão Brana pregou sobre ela, e o professor Oliveira está explicando para a igreja, se ela começou no céu, e quando ela chegou na terra, e veio até nós, e foi nos ditos limites, e disse, não terás outro Deus diante de mim. Quer dizer, toda adoração tem que ser para mim, diz o Senhor. Será que os anjos não sabiam disso? Se a batalha lá foi com eles, sobre eles, não é? Para tentar desviá-los de Deus, e aqui é sobre os seres humanos tentando nos tirar da palavra, tentando nos tirar da presença de Deus, então o que foi nos ensinados também foi ensinado lá. Foi ensinado para eles. Deus não ensinaria alguma coisa para nós que Ele não ensinou para os anjos. Porque tudo que foi feito na terra, para que o povo de Israel aprendesse como se comportar diante de Deus, até a forma de adoração, de tudo que eles faziam, como era o santuário, cada peça, tudo foi dito para Moisés, faça do jeito, do modelo que eu te mostrei no monte. E o que Deus mostrou para Moisés foi o que existia e acontecia no céu. Então, por isso que o Evangelho, antes dele ser pregado na terra, ou antes dele ter sido mostrado para você em forma de um livro, entregue pelos profetas e sábios inspirados por Deus, esta Bíblia ficou registrada em pedra, e esta mesma Bíblia, esta mesma palavra ficou registrada nas estrelas, porque tudo veio de lá, veio de cima, no sentido de direção, de dimensão, dimensional, né? Isso veio de cima, isso veio da parte de Deus. Então os limites estabelecidos para você, claro que agora você está num corpo de carne, que está sujeito ao contato com essa natureza, com este mundo, está inclinado para o que é do mundo. Os anjos não tinham um corpo como nós temos, mas tudo resume numa só coisa: dedicação, respeito, adoração, submissão à vontade de Deus. Resume-se nisso. E uma vez que os anjos, naquele tipo de corpo teofânico, espiritual, como você queira chamar, como eles foram tentados a ponto de se afastar de Deus, e eles perderam a batalha, não foi Deus que perdeu a batalha. Será que é o país que perde a batalha? O país continua, o Iraque continua lá. Quem perdeu a batalha foi aqueles que morreram, foi aqueles que acabaram com suas próprias vidas, foram aqueles que perderam suas famílias, seus trabalhos, suas casas, seus negócios. Mas o Estado em si continua. Tivemos guerras em vários países, os países continuam, as pessoas se acabaram, a batalha começou no céu. Mas o céu, o que o céu perdeu com isso? O que o céu perdeu com isso? A batalha desceu para a terra, o que a terra perde com isso? O que nós podemos perder com isso? Eu vejo nas Escrituras que Deus não perderá nenhum sequer se perderá. Então, isto é um caso para se pensar, que às vezes você está condicionando as coisas para um lugar. E quando você condiciona as coisas para um lugar, você pode colocar tanto a igreja como o seu trabalho, como qualquer lugar da rua. É perigoso para você. Se você acha que o ambiente de trabalho é perigoso, aqui na igreja é mais perigoso do que lá. A fila da ceia é mais perigosa do que lá. Se você acha que a escola é perigosa, que você estuda e professores e aquela coisa, e sabe, aqueles colegas e aqueles amigos, né, entre aspas,
e você acha que aquilo é um lugar perigoso para um cristão, para uma cristã, aqui é tão perigoso quanto lá. Lá você está interagindo com essas pessoas que não têm Deus. E dependendo do trato que você tiver lá, se você não estiver disposto a amar cada uma daquelas pessoas, então, se você não estiver disposto a isso, aí você vem para a igreja porque acha que aqui é mais fácil amar um ao outro, então aqui será bem pior. E se lá você não conseguir dispensar amor e amá-los como Deus ama você, então aqui dentro também você não conseguirá dispensar amor para quem quer que seja, porque aqui tem pessoas, as pessoas aqui são tão falhas como as de lá fora. E você corre ainda o perigo, porque o perigo de quê? Lá, você sabendo que são pessoas que não conhecem a Deus, e você tem aquela separação, então aqui, como você tem o sentido, são pessoas que procuram servir a Deus, então você procura estar juntos, e no estar junto você conhece um ao outro mais a fundo, e descobre então suas fraquezas, descobre então seus problemas e tudo mais. E aí é o momento que o diabo, em você, na sua mente, tentará fazer com que você se afaste da vontade de Deus, na forma que você interage, ou da maneira que você interage um com o outro, com aqueles que você chama de irmãos. Aí você pensa que ama, porque enganoso é o coração do homem, e os anjos foram enganados em seus corações. Se você dizer que anjo não tem coração, então também nós não temos, uma vez que o coração está tratando do seu entendimento. Então você acha que você ama, e você acha que ama seu marido, acha que ama sua esposa, você pensa que ama seus filhos, que é seus filhos, você pensa que ama o irmão fulano, a irmã ciclana e aquela coisa toda, e você pensa que ama, e o teu coração te enganou com aquilo, porque a partir do momento que aquela pessoa não estiver à altura de tua expectativa, então você já deixa de amá-la, então você não amava antes. E tem aquelas pessoas que você acha que não ama de forma nenhuma, que não gosta de jeito nenhum, porque são pessoas que não interagem com você como você gostaria. Mas daí a pouco, num lapso de tempo, aquela pessoa se torna agradável, aí você dispensa amor para aquela pessoa. Então você não ama, você está enganando seu coração. Olha, se você for observar o que o William Branham ensinou naquela mensagem, a maior batalha jamais pelejada, e quando é dito para nós que essa batalha está sendo travada na mente, então imagine que o anjo de Deus passou este recado para nós. Ele poderia muito bem chegar para você e dizer isso. Mas Deus tinha um homem, um corpo, que estava preparado para aquilo, que pôde ouvir direto do anjo. E o anjo dizer para ele: diga ao povo que seus pensamentos farão mais altos diante de Deus do que as suas palavras. Então não se engane. Não procure se enganar. De forma nenhuma. Não procure se enganar na forma que você está servindo a Deus ou adorando a Deus. Possa ser que você já esteja lutando uma batalha perdida e não sabe. Possa ser que você esteja lutando uma batalha onde você já perdeu e não sabe. Agora, quando se conhece o inimigo, quando você conhece o inimigo, então você já tem uma boa parte da batalha vencida. Mas quando não conhece o adversário, você não sabe com quem está lutando. Então, por não conhecer Satanás e como ele trabalha, então você acha que está lutando contra as pessoas. E Paulo disse: não é carne, não é aparência, não é a careta que fazemos um para o outro. Porque não tem nada a ver carne com carne, não tem nada a ver. É uma luta espiritual que está além da esfera humana, terrestre. Ela é espiritual. E a mente, nossa, você sabe, você dorme mesmo assim, tua mente continua interagindo em sonhos, e seja o que for. Entende? Isso está além do teu estado normal, físico e natural. Está muito além. Por isso eu disse há poucos dias atrás que o diabo, ele não está preocupado se você está acordado ou dormindo. Ele pode tentar tanto acordado como dormindo. Ele pode colocar determinados pensamentos em você quando você está dormindo, determinado desejo, e espera quando você acordar fazer exatamente aquilo. Entendeu? Fazer exatamente aquilo que ele inspirou você a fazer enquanto você dormia. Então ninguém está seguro.
Ninguém está seguro. Como disse o irmão Oliveira, então é injusto. Você poderia dizer, isso é injusto isso. Era uma batalha travada entre os anjos. Aí o diabo é expulso aqui para a terra. Deus disse, não te quero aqui em cima. Não te aceito aqui em cima. Ele expulsou. Aí o diabo desce com tudo para aqui e cai sobre nós. E quem somos nós comparado a anjos? Vê? Que problema? O que é que Deus faz? O diabo fica desprovido, de certa forma, de seus poderes. Se ele tivesse poder, não é na forma de falar. Ele fica desprovido de sua força, da sua liderança, uma vez quando Deus trabalha com o teu coração, mas para isso você tem que saber até que ponto o teu coração, o teu entendimento, o teu interior pode se voltar para Deus. E quando é que você sabe que está se voltando para Deus? Se até mesmo na forma de adoração você pode estar adorando errado. Está aí o mundo inteiro adorando errado, prestando louvores a Satanás, no entanto estão dirigindo a Deus, mas Deus não recebe porque o diabo cegou o seu entendimento e já travou sua mente. E eles pensam que estão certo. E agora? Por isso você mostra a verdade e eles dizem, olha, eu não posso ver assim, por quê? Porque já tem uma cerca ali, a pessoa já fez seu próprio limite, um limite religioso, dogmático, e ela não pode fazer mais nada. Então aprenderam, se não for assim não está certo, se não for desse jeito não está certo, se não pular e não gritar então não é de Deus, se não tiver barulho então Deus não está ali no meio, porque aprenderam que o reino de Deus é barulho, é fogo, é espada, é fogo para lá e para cá, é anjo de branco para lá e para cá, levando fogo, tocando fogo para lá e para cá. E este fogo está queimando essas pessoas. Como disse o irmão Oliveira falando a respeito dos pregadores, dos pastores. Eles tiveram muito fogo, muita ênfase, e muito pulso, e muita direção, e muito isto, e muito aquilo. São tições fumegantes. Você não pode chegar perto deles. E estão sendo consumidos com esse próprio fogo. Porque essa é a diferença de um fogo que queima, como o trabalho de evangelista é como uma bola de fogo. Essa é a diferença de um fogo que queima, mas no entanto a sarça não é destruída, não é consumida, porque esse fogo não está ali para consumir a sarça, está ali para manifestar a presença de Deus. Essa é a diferença. Mas estes que tem este fogo que queima, que você não pode nem chegar junto daquilo ali, Moisés conseguiu chegar junto, só teve que tirar a sandália dos pés. Tem que chegar junto desse fogo com respeito, com reverência, entende? Mas você tem que estar junto desse fogo porque você precisa se esquentar nesta noite fria, porque é essa situação que está, a era que nós estamos vivendo. Veja, agora, enquanto o diabo tentará usar a nossa mente, nosso entendimento, nossa inteligência para nos enganar, para pregar uma peça em nós, o trabalho de Deus tem sido esse. Ele vem então para tirar exatamente esta mente que o diabo pode seduzir, pode enganar. Deus vem e muda tua natureza, para começar. Ele muda teu coração. Ele muda teus pensamentos. Então, para poder Deus mudar meus pensamentos e os teus pensamentos, Ele tem que colocar outra coisa no lugar. E você tem seu bebezinho pequeno e ele tem seus pensamentos, ele tem seu desejo, ele tem sua inteligência, mas é a inteligência limitada que tudo que ele faz é chorar por comida e por balançar no colo e coisas desse tipo. Mas chega-se um momento que ele vai adquirindo experiência e daí a pouco ele começa a desejar realmente as coisas. E é quando ele começar a desejar realmente as coisas com um desejo sólido, fixo, por causa do crescimento e do aprendizado, que você então vai precisar então direcioná-lo. Não, isso aqui está certo, isso está errado. Eu sei que você quer colocar o dedinho na tomada, mas isso dá choque. Eu sei que você quer tocar na luz, né? Sei que você quer colocar o dedo na luz da lamparina, da vela, ou seja o que for, mas isso queima. E mesmo assim, às vezes você tem que deixar ele fazer mesmo. Você não vai estar toda hora olhando. Essa é a diferença de você para Deus. Que seus olhos estão sobre tudo e todos, estão sempre nos vendo, sempre, Deus está sempre olhando, nada está escondido, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Então imagine que vai chegar um momento que você vai pensar o quê? Mas eu estou bem assim, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E eu quero lembrar algo a vocês que talvez vocês possam ser que vocês captaram, e se captaram talvez já esqueceram. Nós
Se você crê, se nós cremos que Deus está aqui, como disse o irmão Oliveira, e Ele está aqui, Ele se manifestou na forma do pilar de fogo, e Deus está aqui. Então imagine que se você está na presença de Deus, uma vez que a sua mente é ludibriada e enganada, você não terá nenhum problema de pecar na presença de Deus. A presença de Deus não foi nenhum problema para Lúcifer. Vocês perceberam isso? A presença de Deus não foi nenhum problema para Lúcifer começar então a maquinar o mal. Ele estava na presença de Deus, diante de Deus. Ele era perfeito em sua formosura. A forma que ele adorava, que ele homenageava a Jeová Elohim, era perfeita. Não tinha nada que contrariasse aquilo. Entende? Ele não estava distante, Deus não está aqui, eu estou escondido, ele está de costas, ele não está me vendo, eu vou fazer. Não, ele estava na presença de Deus. Então entenda isto, que agora, quando você sabe que Deus está aqui, que Ele tem vindo, que Ele tem descido, manifestando sua glória, manifestando a sua palavra, o centro de sua vontade, então, mesmo depois que você tiver esse conhecimento, e nada mais te provar ao contrário, porque você veio isso na palavra, então tenha cuidado, porque o diabo também estava na presença de Deus quando ele começou a cair. A cair. Agora, ele de lá foi expulso da batalha angelical, tornou-se uma batalha humana. Depois da batalha humana, meu filho, quem foi expulso agora dessa luta, desse campo de batalha, não vai ter uma parte mais baixa para descer. Você não vai descer para a ameba ou para uma barata, como diz os espíritos, ou para o que for. Dessa esfera, vamos dizer assim, a expulsão vai ser para o lago de fogo. Então, meus amigos, não custa nada você ter mais cuidado do que tem tido até agora. E se o diabo tentar enganar a tua mente, dizendo que Deus já te rejeitou, Deus já te enganou, e não tem mais jeito, e tudo está terminado, tudo está acabado, olha, claro, depende do que para nos levar de volta para casa. Amém? Vamos nos colocar de pé, que o Senhor nos ajude. Obrigado, irmão Milton, pelo esforço. O pouco que foi falado, o pouco que foi transmitido, pode ter certeza que isso é suficiente para pregarmos um ano inteiro. Viu? Senhor Jesus, nosso bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça e misericórdia que tu tens para cada um de nós. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pela presença tua no nosso meio. Estamos agradecidos por isso. Por cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs. Por essas pessoas que se sentam quietamente para ouvir a tua palavra. Isto para nós é uma riqueza muito grande, é um privilégio muito grande, Senhor. Nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos ter um ao outro, nós não merecemos o conhecimento do Senhor. Ajuda-nos nos nossos esforços, queremos fazer mais para o Senhor, mas pedimos que o Senhor nos ensine, nos direcione, nos inspire a isto. Toma conta das nossas vidas, perdoa-nos em nossas fraquezas e que possamos a cada dia que passar ser mais fortalecido no Evangelho do Senhor. Por mais que nos tenhamos, ó Pai, fraco, por mais que sintamos fraqueza em nossos corpos mortais, mas que possamos sentir também o poder do Senhor se aperfeiçoando na fraqueza, porque a tua graça basta para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até sexta-feira, aliás, quarta-feira, se o Senhor nos permitir, na sexta-feira, orem pela viagem do irmão Mário Nina, que estará vindo para cá. Enquanto vocês se despedem, estaremos cantando No Céu Não Entra Pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar o gozo do reino celeste.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.